Há um momento silencioso, quase constrangedor, em que a pessoa que acredita na lei da atração começa a desconfiar que algo não está funcionando. Ela fez as afirmações, tentou manter o pensamento elevado, se policiou emocionalmente, pediu ao universo com cuidado, e ainda assim a realidade não respondeu. É nesse ponto que muita gente se culpa, conclui que não está vibrando certo ou que há algo errado consigo. Poucos admitem em voz alta, mas a sensação é de fracasso espiritual. Como se até o invisível tivesse regras rígidas demais para quem já está cansado. O problema é que quase ninguém fala sobre isso de forma honesta. Existe um acordo implícito de que questionar o funcionamento da lei da atração soa como fraqueza, ignorância ou negatividade. E assim, uma ferramenta que deveria libertar acaba se transformando em mais um sistema de cobrança interna. A pessoa não só enfrenta dificuldades reais, como ainda precisa fingir serenidade para merecer algo melhor. Esse é o ponto em que a coisa começa a falhar de verdade. Talvez o erro não esteja em você. Talvez esteja na forma simplificada, quase infantil, como esse conceito foi popularizado. A ideia de que só emoções agradáveis criam bons resultados parece bonita, mas ignora algo básico sobre a experiência humana. Ninguém sustenta equilíbrio emocional constante. A vida real envolve frustração, medo, raiva, cansaço, luto e períodos longos de incerteza. Se o acesso à criação estivesse condicionado a um estado emocional ideal, quase ninguém realizaria nada significativo. É aqui que entra uma verdade pouco dita. A realidade não responde apenas ao que você sente, mas ao que você faz com o que sente. Emoções não são moedas de troca que precisam ser positivas para terem valor. Elas são energia bruta. E energia, quando direcionada, produz movimento. O erro não é sentir mal-estar. O erro é paralisar esperando que o sentimento mude para então agir. Quando se diz trapacear a lei da atração, não se está falando de enganar o universo ou burlar alguma regra cósmica. Trata-se de abandonar a leitura ingênua de que só existe um caminho limpo, bonito e emocionalmente confortável para criar resultados. Trapacear, nesse contexto, é parar de lutar contra o que se sente e começar a usar isso como combustível. É entender que a realidade responde à coerência entre intenção e movimento, não à estética emocional do processo. Grande parte das criações mais impactantes do mundo não nasceu de estados elevados de alegria. Elas surgiram de inconformismo, tensão interna, dor, urgência e até desespero. Quando alguém canaliza uma emoção intensa para construir algo, a força envolvida costuma ser muito maior do que quando tudo está calmo. O que faz diferença não é a emoção em si, mas o destino que se dá a ela. Emoção reprimida adoece. Emoção direcionada transforma. Existe também um equívoco perigoso na ideia de que sentir mal atrai mais coisas ruins. Isso cria uma vigilância constante sobre o próprio estado interno. A pessoa começa a ter medo de sentir. Medo de ficar triste, medo de se irritar, medo de cansar. Aos poucos, ela se desconecta da própria humanidade, tentando sustentar uma neutralidade artificial. Paradoxalmente, isso enfraquece qualquer processo de criação, porque não há verdade emocional ali, apenas controle. A realidade não exige que você esteja bem o tempo todo. Ela responde quando há continuidade. Quando, mesmo em dias difíceis, existe algum tipo de passo sendo dado. Às vezes o passo é pequeno, quase invisível. Às vezes é só não desistir. Às vezes é fazer algo sem entusiasmo nenhum, mas com presença. Esse movimento silencioso tem muito mais peso do que horas de visualização feitas para evitar sentir desconforto. Trapacear a lei da atração é parar de colocar a emoção como pré-requisito e começar a vê-la como matéria-prima. Se hoje o que existe é frustração, use isso para mudar uma estrutura. Se existe raiva, use para estabelecer limites. Se existe tristeza, use para aprofundar a escuta interna. Nada disso é negativo por si só. O que paralisa não é o sentimento, é a crença de que ele invalida você. Há também uma dimensão espiritual pouco explorada nessa conversa. Muitas pessoas acabam criando uma relação de medo com o que chamam de universo, consciência maior ou força superior. Como se esse campo só respondesse quando o indivíduo está bem comportado emocionalmente. Isso gera culpa, afastamento e uma sensação de abandono nos momentos mais difíceis. Mas uma espiritualidade madura não exige máscara emocional. Ela sustenta a presença, inclusive no caos. Quando tudo parece confuso, a pergunta mais honesta não é como eu faço para me sentir melhor, mas o que ainda posso fazer, mesmo assim. Essa mudança de foco altera completamente a dinâmica.
A pessoa deixa de esperar um estado ideal para agir e passa a agir para atravessar o estado em que está. Curiosamente, é nesse ponto que a sensação interna começa a mudar, não porque foi forçada, mas porque houve movimento. Não existe mérito espiritual em se violentar emocionalmente para parecer alinhado. Existe consciência em reconhecer o que se sente e responsabilidade em decidir o que fazer com isso. A lei da atração, vista por esse ângulo, não é uma entidade sensível que pune quem sofre. É um princípio de resposta à direção. Onde há direção, algo se reorganiza. Onde há estagnação disfarçada de positividade, nada muda. Trapacear é também abandonar a necessidade de entender tudo antes de agir. Muitas pessoas ficam presas tentando alinhar pensamento, emoção e vibração como se fosse um quebra-cabeça interno perfeito. Enquanto isso, a vida passa. A ação imperfeita, feita com o que se tem no momento, costuma ser muito mais eficaz do que a espera eterna pelo estado emocional ideal. Talvez o maior engano seja acreditar que sentir-se mal significa estar fora do caminho. Às vezes é exatamente o contrário. Desconforto costuma indicar transição, ajuste, crescimento. Quando interpretado corretamente, ele não bloqueia o processo, ele o impulsiona. O problema não é a emoção intensa, é a falta de canal para ela. Quando a lei da atração não funciona, na maioria das vezes não é porque algo místico falhou. É porque a pessoa foi convencida de que precisava se sentir diferente antes de continuar vivendo. Trapacear é devolver a si mesmo a autonomia. É reconhecer que, mesmo em dias difíceis, ainda existe poder de escolha, de movimento e de criação. No fim das contas, talvez a pergunta mais útil não seja se a lei da atração funciona ou não, mas se a forma como ela foi ensinada respeita a complexidade humana. Quando se entende que não é preciso estar bem para seguir, nem iluminado para criar, algo relaxa por dentro. E é nesse espaço menos tenso, menos vigiado, que as coisas começam a se rearranjar de um jeito quase silencioso, sem espetáculo, mas profundamente real.